Na Rússia, foi criado o Complexo de Defesa Antiaérea Redut-UR para proteger refinarias de petróleo e outras instalações na última linha de defesa. Ele possui diferenças fundamentais em relação a outros meios de defesa, sendo a principal delas o baixo custo de interceptação. Como foi possível alcançá-la, bem como sobre outras novidades tecnológicas da semana e sobre o herói, contaremos na edição de hoje após um breve resumo de notícias positivas. Continuação. O protótipo do novo avião de treinamento e combate Yak-130M realizou seu primeiro voo. No estaleiro de construção naval de Amur, foi lançado à água o pequeno navio míssil Storm do projeto 22.800. Na Crimeia, no estaleiro Mor, foi lançado à água o primeiro catamarã Sirius Vector do projeto Kotlin. No estaleiro Zelenodolsk, em homenagem a Gorky, foi lançado à água o rebocador Kuloi. Caminhões autônomos da Yandex percorreram pela primeira vez a rota de Moscou a São Petersburgo, com uma extensão de 700 quilômetros. Em Zelenodolsk, foi inaugurada uma nova fábrica para montagem e testes de unidades de compressores para a produção em grande escala de gás natural liquefeito. Na região de Moscou, funciona a produção de componentes para sistemas de climatização de material rodante. Na região de Voronezh, há um grande complexo de estufas. Na região de Chelyabinsk, uma fazenda leiteira robotizada. Estudantes russos conquistaram 4 medalhas de ouro e 2 de prata na segunda Olimpíada Internacional de Geografia Aberta. O grupo Kalashnikov apresentou pela primeira vez o complexo de combate a drones de curto alcance Redut-UR. Ele é capaz de destruir drones a uma distância de até 800 metros com uma rajada de foguetes não guiados. Ou seja, ele serve como a última linha de defesa para proteger instalações importantes, sejam elas refinarias de petróleo, indústrias de defesa ou bases. O sistema possui uma versão fixa, mas também pode ser adaptado para instalação em caminhões ou navios. Isso é especialmente importante, pois permite levar a linha de defesa para o mar aberto e proteger de forma mais eficaz portos e outras instalações da infraestrutura costeira contra drones que atacam a partir da água. Mas o mais importante é o princípio de interceptação, no qual a prioridade não é a alta precisão, mas sim a criação de uma zona de destruição contínua, usando mísseis de baixo custo. Isso nos remete ao complexo de proteção ativa Mosir, sobre o qual falamos recentemente. Esse sistema protege os silos terrestres de mísseis balísticos intercontinentais e dispara uma nuvem de 40.000 flechas e esferas metálicas a uma altura de até 6 km para interceptar o objeto atacante. O princípio de funcionamento do Redut-UR é semelhante, só que ele não dispara estilhaços, mas sim uma salva de foguetes não guiados, que por sua vez explodem bem perto do drone inimigo, criando uma cortina de fragmentos. A plataforma do complexo inclui 2 lançadores. Cada uma tem 49 células, ou seja, uma salva total é composta por 98 foguetes, munições, foguetes não guiados de 60 mm e alta precisão, com ogiva fragmentária altamente explosiva ou de efeito direcionado. A principal característica delas é o baixo custo de produção em comparação com os caros mísseis guiados. E é por isso que hoje isso é uma vantagem decisiva. Qualquer guerra é, antes de tudo, matemática. Em uma situação em que o inimigo é capaz de atacar diariamente com centenas de drones a longa distância, vence quem tem meios de defesa antiaérea não só eficazes, mas também baratos. Os americanos rapidamente esgotaram seus estoques de mísseis guiados de alta precisão na guerra contra o Irã e foram obrigados a fazer concessões para ele. Agora, todos os países do mundo estão freneticamente procurando novas maneiras baratas de defesa. A Rússia apresentou a sua simples e confiável como o fuzil Kalashnikov. Compare você mesmo. Um míssil guiado moderno, mesmo o mais barato, custa dezenas de milhares de dólares, e os mais avançados custam centenas de milhares e até milhões. Esses mísseis possuem uma cabeça de busca, um microcomputador com termovisor,
giroscópios, sistema de resfriamento e também uma mecânica de controle complexa. E o problema não é só que isso é absurdamente caro para interceptar um drone super barato, mas também que fabricar um míssil desses é demorado e complicado. E as cadeias de suprimentos dos componentes estão espalhadas pelo mundo todo e correm o risco de serem interrompidas no pior momento possível. Poderia-se pensar que a alternativa mais barata seriam os canhões antiaéreos. Por exemplo, como os russos A-238M na Tunguska ou os ocidentais M6, um Vulcan. Mesmo para seus fabricantes, a produção é cara e complexa. O cano da arma é um produto de engenharia de alta precisão, praticamente feito sob medida, utilizando ligas especiais, o que permite que os projéteis voem não para os lados, mas atinjam o alvo com altíssima precisão. O próprio disparo também não é barato nem simples de fabricar e exige profissionais altamente qualificados. Ao contrário de tudo o que foi mencionado, o foguete não guiado do Redut UR é uma solução simples e barata. Para o lançamento não é necessário um cano, mas sim um tubo comum, que é fabricado em equipamentos simples como uma lata de conserva. O próprio projétil não possui eletrônica complexa. Sua tarefa é apenas voar pela trajetória determinada e explodir no momento certo. Ou seja, é um produto em massa com o qual é possível equipar rapidamente a defesa em larga escala. Mas há, claro, algumas particularidades. O preço pela simplicidade é a baixa precisão. O míssil é chamado de não guiado justamente porque não pode manobrar nem mudar sua trajetória durante o voo. Mas isso é compensado pela presença de 98 unidades em um único disparo. Elas criam um campo contínuo de destruição, através do qual um drone não consegue passar inteiro. No entanto, mesmo nesse caso, o operador do sistema precisa saber exatamente onde e quando atirar. E essa é a principal questão do Redut UR. De acordo com os dados publicados, seus módulos optoeletrônicos escaneiam continuamente a semiesfera superior nos espectros visível e térmico. O sistema detecta, identifica e acompanha alvos com tamanho de 50 por 50 centímetros, e o complexo de mira calcula automaticamente sua trajetória e a antecipação de tiro, determinando o ponto de encontro em alguns segundos. O lançador é direcionado para o setor e dispara uma salva, criando um denso campo de fragmentação cinética. Ou seja, o sistema pode operar em modo automático ou semi-automático. No entanto, apesar de todas essas vantagens, lembramos mais uma vez que não existe e não pode existir uma única arma universal contra ataques aéreos. Só funciona todo o sistema em conjunto: detecção, supressão por meios de guerra eletrônica, interceptação em diferentes níveis e com diferentes meios. Tudo isso existe na Rússia, mas é justamente o chamado problema da última milha que, tanto para nós quanto para o inimigo, continua sendo o mais crítico. Redut.org foi criado justamente para resolver esse problema e destruir aqueles alvos isolados que conseguiram atravessar as linhas anteriores de defesa. Provavelmente saberemos em breve sobre a eficácia real, pois, segundo fontes, o complexo já foi testado em condições de combate e mostrou um bom desempenho. Seguiremos acompanhando os desdobramentos. A seguir, mais algumas notícias interessantes. Especialistas russos do Centro de Soluções Integradas para Drones criaram um microhelicóptero. Na essência, é um quadriciclo voador que permite atravessar campos minados e obstáculos aquáticos. Entre as vantagens do desenvolvimento estão montagem rápida no local em apenas meia hora, facilidade de operação, esquema coaxial que proporciona alta manobrabilidade e a presença de um simulador para o treinamento dos soldados. Nesse meio tempo, o Centro de Sistemas Robóticos Autônomos concluiu os testes de outro veículo todo-terreno incomum em campo aberto e em águas abertas. Modelos do primeiro anfíbio russo não tripulado, o Meridiano. Todos os parâmetros calculados foram confirmados e agora já é possível passar para a criação de um protótipo em tamanho real. Esse veículo será capaz de transportar até 700 kg de carga, decolar e pousar tanto em pistas de decolagem quanto em solo, água ou gelo. A empresa Sistemas Não Tripulados testou o sistema de transmissão de dados instalado em seus drones
Supercan S-350. Graças a esse sistema, os drones se transformam em retransmissores de sinal, o que permite garantir a transmissão segura de informações a uma distância de até 20 km entre os usuários. Isso pode ser informação de voz, texto ou vídeo, assim como sinal de internet em locais onde ele não está disponível por outros meios. Os desenvolvedores destacam a alta resistência do equipamento contra meios de guerra radioeletrônica e interceptação de informações, o que possibilita seu uso em missões de combate. Desejamos a todos os desenvolvedores mencionados sucesso na ampla implementação de suas inovações. A seguir, uma prévia e a história do herói. Americanos se preparam para a primeira redução de suas forças na Europa. Segundo dados preliminares, o número de caças F-15 estacionados lá será reduzido em 1/3. Os drones Mk-4 e Mk-9 Reaper serão reduzidos pela metade. Os cortes também afetarão aviões-tanque e aviões de patrulha marítima. Restará apenas um bombardeiro estratégico, assim como apenas um porta-aviões, e o número de destroyers será reduzido de 17 para 9. O único submarino com mísseis de cruzeiro será retirado da frota. E ao que tudo indica, isso não é o limite, mas apenas o começo. Estamos vendo os Estados Unidos recuarem para posições já preparadas e fazendo um gesto de boa vontade à Rússia, não por amor, mas por necessidade econômica. Manter toda essa grandiosidade ficou caro. Militar. Depois da aventura iraniana, cada míssil conta, e estratégica. O risco de uma guerra nuclear com a Rússia para defender a Lituânia, por exemplo, ficou inaceitavelmente alto. Bem, só podemos nos parabenizar por isso. Afinal, era exatamente isso que a União Soviética queria alcançar e não conseguiu. Era isso que a Rússia buscava desde o discurso de Munique de Putin. A operação militar especial é sobre a Ucrânia, mas ela é apenas parte de uma operação política global mais ampla. Seus objetivos são a desmilitarização, desatlantização e descentralização da Europa. Um deles já foi alcançado. Eu explico em detalhes, com base em fatos e pesquisas, na nova edição especial em sponsor.ru Super. A seguir, um herói. Na região de Voronezh, o policial de bairro Kirill Akimov saiu para uma caminhada noturna com sua esposa até o rio depois do turno. De repente, eles ouviram gritos de socorro e viram que, a 40 metros da margem, um rapaz estava se afogando. O policial se lançou na água e nadou para ajudar. Quando chegou até o jovem, ele já estava exausto e mal conseguia se manter na superfície. Kirill o agarrou pela camiseta e começou a puxá-lo para a terra firme, mas logo também ficou sem forças. Enquanto isso, na margem, já havia uma multidão de curiosos, mas ninguém pensou em ajudar Kirill. Só depois que a esposa do policial gritou, um dos transeuntes saiu do choque e nadou até eles. Ele ajudou a tirar o rapaz da água e a chegar até Kirill. Logo chegaram os médicos e hospitalizaram a vítima com hipotermia. Soube-se depois que o estudante salvo, Andrei, naquela noite tentou atravessar o rio a nado, mas subestimou suas forças. Ele agradece a todos que ajudaram no resgate. Promete não fazer mais nenhuma besteira. O capitão Kirill Akimov serve na polícia desde 2010. Ele já teve que prender criminosos várias vezes, mas foi a primeira vez que precisou salvar alguém de afogamento. Agradecemos pelo ato heróico e desejamos sucesso. Então chegou a sua vez. É a hora da Rússia. Hora de conquistas. Hora de avançar. É essa hora. Nossa hora. Esperamos por ela por muito tempo. Nossa hora. Chegou. Agora é a sua vez. Vá em frente. Chegou. Chegou. Você é o medo e as dúvidas.